Fala, meus amados, graça e paz, muito bem-vindos a mais um Lâmpada Diária. Estamos aí juntos, firmes e fortes para mais um dia de leitura, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E sem mais delongas, a nossa leitura de hoje está situada em 2 Crônicas, nos capítulos 16, 17 e 18. E posteriormente nós vamos entrar no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2. Lembrando aí que nós já fizemos a leitura do Novo Testamento, né? A nossa leitura aí, na verdade, de 2022. E estamos prosseguindo na segunda leitura, tanto do Novo Testamento e dando continuidade na leitura do Antigo Testamento, ok? Estamos na segunda leitura, porque esse era o objetivo do ano passado. Fazer a leitura 2 vezes do Novo Testamento e ler o Antigo Testamento uma única vez. Nós prosseguimos, então, o Antigo Testamento no livro de 2 Crônicas e continuando, dando continuidade no Novo Testamento, Romanos 2. Então já abra a sua Bíblia junto comigo, abra a sua espada. Como sempre, nós fazemos a leitura primeiramente do segundo, ou do primeiro, que é o Antigo Testamento. Então abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 16. Enquanto você abre a sua Bíblia, vamos orar ao Senhor, pedir Ele que abençoe esse nosso momento de leitura bíblica, que o Senhor esteja com você, que abra a nossa mente, o nosso coração, que Ele esteja nos conduzindo nesse momento de leitura, amém? Feche seus olhos e vamos orar junto comigo. Senhor Deus, nosso Pai, querido Deus maravilhoso, nós te agradecemos imensamente, Pai, por essa oportunidade que temos no dia de hoje de efetuar a leitura da Tua Santa Escritura mais uma vez, Pai. Obrigado pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa comunidade local, pela nossa igreja. Obrigado por cada irmão e irmã que tem participado, que tem lido a palavra, que tem buscado ao Senhor junto conosco, seja sendo ele cristão ou não, porque a ação é do Espírito Santo de Deus. Eu peço ao Senhor que o abençoe, que abençoe a sua casa, seu trabalho, seus filhos, seus pais, seja qual for a sua idade. Que o Espírito Santo de Deus esteja com ele, que ele seja abençoado, que a nossa mente seja aberta, que o nosso coração, Pai, seja aquecido pela vontade do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa nos conduzir, nos edificar, nos fazer crescer, Pai, conforme nós lemos a Tua Palavra. Tu és o grande conhecedor de todas as coisas, sabedor de todas as coisas, em Tuas mãos está todo o poder. Então que toda glória, toda honra seja a Ti, Pai. Muito obrigado pela Lâmpada Diária. Muito obrigado, Pai. Graças ao Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados? Então vamos lá? Minha Bíblia está aberta aqui, conforme você pode ver, tá? Lembrando que a gente sempre faz a leitura na Almeida atualizada, né? A versão que a gente utiliza, mas tanto faz se você está lendo na Bíblia, no celular, seja no seu notebook, né? Aí não importa. O importante é que você faça a leitura e nos acompanhe todos os dias aí. Vamos iniciar nossa leitura então, capítulo 16 de 2 Crônicas, posteriormente dando seguimento no 17 e 18. E lembrando que hoje temos a presença de uma pessoa, tem uma surpresa para vocês, alguém que vai fazer a leitura junto com a gente hoje no Novo Testamento, já vocês vão saber quem que é. Deus nos abençoou com a sua presença e os irmãos serão abençoados também com a leitura desse irmão, tá bom? Vamos lá então, capítulo 16 de 2 Crônicas, no verso 1, e vamos que vamos. No 36º ano do reinado de Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair do território de Asa, rei de Judá, nem entrar nele. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros do templo de Deus e da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Vê, eu te envio prata e ouro. Agora anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os comandantes dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com Baasa edificara. Com elas edificou Geba e Mispa. Deixa eu só tentar focar aqui, meus amados. Vamos lá. Aí. Está meio desfocado. Beleza.
Vamos dar continuidade. Verso 7. Nesse tempo veio Anani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Procedeste loucamente, desde agora haverá guerras contra ti. Por causa disso, Asa se indignou contra o vidente, ficou tão enfurecido que o lançou na casa do tronco. Nesse mesmo tempo, Asa oprimiu alguns do povo. Quanto aos atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, aí no verso 12, Asa caiu doente dos pés, embora a sua enfermidade fosse muito grave, contudo, até mesmo na sua doença não buscou ao Senhor, mas aos médicos. No 41º ano do seu reinado, morreu Asa e descansou com seus pais. Sepultaram-no no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito repleto de especiarias e diversos perfumes. Fizeram em sua honra um grande fogo. Amém, meus amados? Finalizamos aqui o capítulo 16 do livro de 2 Crônicas e vamos ao capítulo adiante, que é o capítulo 17, verso 1. Vamos que vamos. Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel. Pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Jeosafá, porque nos primeiros anos andou nos caminhos de Davi seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá trouxe presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. Além disso, tirou os altos e os postes sagrados de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou os seus oficiais Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Verso 8. Com eles estavam os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. Percorreram todas as cidades de Judá ensinando entre o povo. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá e não guerrearam contra Josafá. Alguns entre os filisteus traziam presentes a Jeosafá e prata como tributo, e os árabes lhe traziam rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Vamos lá. Tenho a impressão que está dando uma embaçada aqui, mas acho que tá legal. Verso 12. Cresceu Jeosafá e se engrandeceu sobremaneira, edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Teve também grande quantidade de suprimentos nas cidades de Judá e soldados, homens valorosos em Jerusalém. Este é o número deles segundo as suas famílias em Judá. Eram comandantes de 1.000, o chefe Adná e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele o chefe Joanã e com ele 280.000. Depois dele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu e com ele 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. Depois dele Jeozabade, e com ele 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei. Foram os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por toda Judá. Amém. Finalizamos o capítulo 17 e vamos para o derradeiro capítulo, que é o capítulo 18 do livro de 2 Crônicas. E nós vemos um levantar aqui do Senhor novamente na cidade, no reino. Os homens
através da vida do rei, se arrependendo, se levantando, né, lendo a lei do Senhor e se voltando para o Senhor novamente. Capítulo 18, então, verso 1, vamos que vamos. Ora, tinha Jeosafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Ao fim de alguns anos, Acabe foi ter com ele em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Jeosafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu Jeosafá: como tu és, sou eu, e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à guerra. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: iremos à guerra contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, pois Deus o entregará nas mãos do rei. Perguntou, porém, Jeosafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Respondeu o rei de Israel a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza coisa boa de mim, mas sempre má. É Micaías, filho de Imlá. Mas Jeosafá disse: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Nós lembramos aqui das mesmas palavras que ele disse também, que o rei disse a respeito de Elias, né? Que Elias sempre profetizava contra ele, né? São os olhos do mal, sempre olhando ao inverso, nunca assumindo a responsabilidade dos seus erros, mas sempre jogando a responsabilidade dos reis sobre as outras pessoas, né? Verso 9, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, só que aqui se tratava de um homem de Deus, que era justo e correto, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de seus trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizavam mesmo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías lhe disse: olha, a uma voz os outros profetas predizem êxito para o rei. Seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Respondeu, porém, Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Olha só o que Micaías vai falar, gente. Verso 14. Vindo ao rei, o rei lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra, ou deixarei de ir? Respondeu ele: subi e prosperareis, pois serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei, para que não me fales, senão a verdade no nome do Senhor? Então respondeu Micaías: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. As mesmas palavras que nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizer posteriormente no Novo Testamento. Interessante. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse que este não profetizaria coisa boa de mim, porém má? Disse mais Micaías: portanto, ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o persuadirás e prevalecerás. Saí e faze assim. Pelo que agora o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas. O Senhor é quem falou o que é mal ao teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaaná, feriu Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: descobrirás no dia em que andares de quarto em quarto para te esconderes,
Então ordenou o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai e levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água até que eu volte em paz. Disse Micaías: se tornares em paz, não falou o Senhor por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Olha só, né? O rei se levantando contra um homem de Deus. Ele falou que o homem de Deus falava somente mal a seu respeito. Mas o homem de Deus estava falando verdades de Deus e ele não deu ouvidos. Mais uma vez. Verso 28. Assim subiram o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, Ramote e Gileade. Lembrando só o seguinte, né? Aquele que se levanta contra alguém que representa o Senhor, lógico, um homem justo, um homem de testemunho, né, que é conhecido de todos, que tem uma vivência da verdade, vai se dar mal, né? Deus fala através desse homem e mesmo assim o cara, ele não está desafiando, na verdade ele não estava desafiando o profeta, ele estava desafiando o próprio Deus, né? Assim subiram o rei de Israel a Jeosafá, rei de Judá, a Ramote e Gileade. Importante também dizer, gente, porque é importante, a gente tem que citar isso. Muitos utilizam dessa justificativa para dizer: ai daqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. Não é isso que eu estou falando, né? Existe ungido e ungido, né? Então eu estou falando de pessoas que têm testemunho da verdade, que têm uma vida decente, honesta, justo, testemunho diante do povo, diante de Deus. É diferente. Aquele homem que fala e todos sabem que é a voz de Deus falando. Não de homens desonestos, injustos, sem testemunho diante do povo de Deus, né? Que vem com essas mentiraiadas, dizer que ninguém pode falar dele, né? Então isso é mentira, eu estou falando de um homem justo aqui. Verso 29. Disse o rei de Israel a Jeosafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, mas tu veste os teus trajes reais. Portanto disfarçou-se o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Jeosafá, pensaram: este é o rei de Israel, pelo que se voltaram para atacá-lo. Mas Jeosafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus ainda teve misericórdia. Deus os desviou dele. Pois vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Um homem, porém, entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. Disse o rei ao seu carreteiro: vira e tira-me para fora do combate. Estou gravemente ferido. Naquele dia a guerra cresceu, mas o rei de Israel sustentou-se em pé no carro em frente dos sírios até a tarde. Então, ao pôr do sol, morreu. Agora lembra do que disse o profeta antes? Olha o que ele disse lá no verso 27. Disse Micaías: se tornares em paz, ele disse para o rei tinha mandado prendê-lo, até que ele voltasse, né? Se voltasse, disse para o rei: se você voltar em paz, não falou o Senhor por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. O que acontece ao final da guerra? O rei volta morto, sem vida, porque desafiou não o profeta de Deus, mas desafiou o próprio Deus. Amém, meus amados? Voltamos posteriormente, então, no Antigo Testamento para a leitura do capítulo 19. Aqui finalizamos, para a glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura do Antigo Testamento, para a glória do Senhor Jesus. E eu te convido agora a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2. E quem vai fazer a leitura convosco não sou eu, mas uma surpresa, um irmão muito querido, né? Um amigo, um irmão e um homem fiel a Deus, estará fazendo a leitura, e para mim é uma honra recebê-lo aqui, e eu espero que os irmãos sejam abençoados pela leitura também, tá bem? Que Deus os abençoe. Aqui ele já vai ler com vocês, vai fazer a oração e despedir de vocês. Então, da minha parte, até a próxima. Fica com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Graça e paz, meus amados irmãos. Uma boa noite, né? Me sinto honrado, privilegiado por esse convite aí do pastor Fred, uma pessoa que a gente ama muito, Deus tem usado bastante. E fazer parte desse projeto dele aí, ousado, que nasceu no coração dele, tem alcançado muitas vidas, alcançado muitas pessoas, né, através da leitura bíblica. Então, eu quero agradecer, pastor Fred, pelo convite. E graças a Deus, Deus colocou no seu coração
e tem dado certo e tem alcançado vidas aí afora. E também não poderia deixar de elogiá-lo, né? Pela palavra de domingo, viu, pastor Fred? Uma palavra abençoada, eu já fiz isso pessoalmente, já elogiei e agora eu quero fazer de público. Vamos elogiar porque nós estamos sempre ávidos em criticar, né? Mas elogiar quase nada. Então nós temos que inverter esses papéis aí. Vamos elogiar mais, criticar menos. Amém, irmão? Amém, coisa boa. Vamos para a leitura aí. Como o pastor Fred disse, vou estar auxiliando aí hoje ele na leitura de Romanos 2. Aliás, é só o capítulo 2 mesmo. Romanos 2 aí do Novo Testamento. A minha Bíblia já está aqui aberta. Abra de vocês aí. Romanos, capítulo 2. Como eu vi que ele disse no começo aqui do dele aqui, que a versão da Bíblia dele, a minha aqui muda um pouco, tá, irmão? Eu estou mais habituado aqui na versão NVI, mas não vai alterar não, amém? A palavra do Senhor, ela é imutável, ela não muda não. Passa o tempo, passa a terra, mas a palavra não há de passar, amém? Vamos lá, Romanos 2, o título diz assim, o justo juízo de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e de seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus. Quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para os judeus, depois para os gregos. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Primeira parte aí de Romanos 2, né? Vamos para a segunda parte e última, cujo título é Os Judeus e a Lei, a partir do versículo 17. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, que não ensina a si, e não ensina a si mesmo,
Você que prega contra o furto e furta, você que diz que não se deve adulterar e adultera, você detesta ídolos, rouba-lhes os templos, você se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedecer à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém, meus irmãos? A gente acaba lendo, né? E vem os pensamentos na cabeça da gente, a gente já começa a analisar muita coisa. Então fica um ensinamento, muitas das vezes a gente lê, ou está ali no púlpito, ou está ali no altar pregando, quer pregar alguma coisa e não vive, né? Aqui está falando Romanos 2, um pouco disso. Então nós temos que, primeiramente, a palavra vem para nós, primeiramente nasce o nosso coração, né? E Deus vem nos abençoando, e vem cuidando, e vem nos ajudando, para que nós possamos pregar, não somente pregar, mas também viver, conforme a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Amém. Quero agradecer o pastor Fred pela oportunidade. Como disse no começo, me sinto honrado, me sinto lisonjeado, né? Um projeto aí audacioso que nasceu no coração dele, que Deus colocou e tem dado certo, graças a Deus. Que Deus abençoe, que continue, que com certeza vai alcançar muitas vidas, vai gerar muitas vidas em nome de Jesus. Muitos vão se converter através da palavra, muitos vão se sentir, né, acalentado, confortado com a palavra de Deus. Então, muito obrigado, pastor, muito obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe. Vamos fazer nossa oração final, né? Já encerrando, amém? Feche seus olhos, curve a cabeça, eleve seu pensamento ao trono da graça, em nome de Jesus. Senhor Jesus, ó meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa leitura, ó Deus, por esse projeto que o Senhor colocou no coração do pastor Fred. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado, Deus, que o Senhor possa estar alcançando, ó Deus, muitos corações, muitas vidas, muitas famílias, Deus. Deus, que possa fazer a diferença, Deus, esse projeto em muita família, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus querido, trabalhar para o Senhor, que nós possamos, ó Deus, te buscar, que nós possamos, ó Deus, ler a Tua Palavra, que nós possamos orar mais, ler mais, aprender mais de Ti, te buscar, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Oh, Pai amado, santo, santo é o Teu nome, meu Pai. Abençoe a vida daqueles que ouviram, ó Deus, daqueles que leram a palavra conosco hoje. Pai, em nome de Jesus, eu posso estar visitando ali num leito de enfermidade, ó Deus, no seu trabalho, ó Deus, na sua casa, na sua família, ó Deus, que o Senhor possa estar derramando da Tua unção, da Tua graça, ó Deus, que o Senhor possa estar se apresentando a eles como Salvador, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Fique com Deus, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.